Vamos então começar a segunda parte desse capítulo. Vamos lá. O sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estiveres para trazer tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois retorna para apresentar tua oferta. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando Jesus diz, vai reconciliar-te com teu irmão antes de apresentar tua oferenda no altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. Pois antes de apresentar-se a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E se tiver feito algum mal a um de seus irmãos, é preciso tê-lo reparado. Somente então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Jesus materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Ele precisava conformar suas palavras aos costumes deles. O cristão não oferece dons materiais, espiritualizou o sacrifício, mas com isso o preceito só ganha mais força. Ele oferece a alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Somente então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina através destas palavras. Deixa a tua oferta ao pé do altar e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão se deseja ser agradável ao Senhor. Então nós estamos vendo aqui Jesus colocando acerca de um costume da época que os mais ricos sacrificavam em holocausto carneiro, ovelha, os mais pobres pombas, cada um conforme as suas posses. E o que Jesus está colocando é, deixa a tua oferta lá, reconcilia-te com teu irmão, limpa o teu coração para depois fazer a tua oferta a Deus. E nós ofertamos o nosso serviço, nós ofertamos a nossa alma, porque nós nos colocamos à disposição de Deus. Mas nós temos que buscar em nós essa purificação. E quando Jesus coloca, reconcilia-te com teu irmão antes de apresentar tua oferenda no altar, quer dizer, antes de qualquer coisa, antes de reverenciar a Deus, se reconcilia, limpa a tua alma, se livra de ressentimento, apazigua o teu coração. Venha aos pés de Deus com o coração elevado e com uma paz, a paz daqueles que estão servindo da melhor forma que pode. Ninguém aqui nesse planeta vai ser santo, ninguém aqui nesse planeta vai virar anjo, mas nós podemos ter a tranquilidade de darmos o nosso melhor, de fazermos o máximo que nós podemos para realizarmos a nossa reforma íntima, para nos modificarmos. O cisco e a trave no olho. Porque vês um cisco no olho de teu irmão, tu que não enxergas uma trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar um cisco de teu olho, tu que tens uma trave no teu? Hipócrita, primeiramente tira a trave de teu olho e então verás como poderás tirar o cisco do olho do teu irmão. Mateus capítulo 7, versículo 3, 4 e 5. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal do outro, antes de ver aquele que está em si. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar-se num espelho e de alguma maneira transportar-se para fora de si, considerar-se uma outra pessoa perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que faço? O que Kardec coloca aqui é um exercício que devemos fazer. Sairmos
da persona, né, do personagem que representamos aqui nesse planeta, sairmos, olharmos de fora e vermos as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos sentimentos e colocarmos o que eu diria de uma pessoa que faz tais coisas, imparcialmente. É um bom exercício. Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a dissimular para si mesmo seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é sem sentido, pois esses dois sentimentos neutralizam-se um ao outro. Não existe um orgulhoso que possa ser caridoso ou benevolente. O orgulho não deixa, a vaidade não deixa. Um sentimento, o orgulho e a vaidade anulam qualquer forma de caridade, porque ela está alimentando a vaidade, né, no vaidoso. E a caridade é o que ele coloca aqui, é simples, é indulgente, é humilde. De fato, como um homem suficientemente fútil para acreditar na importância de sua própria personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode, ao mesmo tempo, ter suficiente abnegação para deixar sobressair no outro o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal que poderia realçá-lo? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontra-se o orgulho como fundo e móvel de quase todas as ações. É por isso que Jesus aplicou-se em combatê-lo como o principal obstáculo do progresso. É o nosso maior obstáculo, é o orgulho. O orgulho anda de mão dada com a vaidade. Então, nós se não trabalharmos para diminuir o nosso orgulho, nós teremos muita dificuldade de progresso. E nós temos uma tendência muito forte a olhar, né, o cisco no olho do outro e não conseguir enxergar uma trave no nosso olho. Tem uma colocação que dizem que é de Einstein, né, que ele colocou que o ser humano anda como se fosse numa fila indiana e que cada um de nós carrega pendurado na frente, no peito, todas as nossas qualidades e nas costas todos os nossos defeitos. E como a gente caminha em fila indiana, eu vou olhando para os defeitos do outro e para a minha qualidade. Então eu exalto a minha qualidade e olho e exalto o defeito do outro. Para que a gente possa crescer e melhorar, a gente tem que inverter, né, essas sacolas que nós carregamos. A gente tem que colocar para trás as qualidades e colocar na frente os defeitos. Olhando os nossos defeitos e vendo a qualidade do outro. Aí a gente caminha para o progresso. Mas é muito mais fácil e muito bom para o nosso orgulho e para a nossa vaidade ressaltar o defeito do outro e aumentar no máximo as poucas qualidades que eu tenho. Aí a minha vaidade vai para o topo. Não julgues para não seres julgado. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não julgues para que não sejas julgado, pois serás julgado conforme tiveres julgado os outros, e serás medido pela mesma medida com que medistes os outros. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a fizeram ficar em pé no meio do povo. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena, na lei, a apedrejar as adúlteras. Qual é o vosso sentimento sobre isso? Diziam isso, tentando-o, para ter do que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse:
aquele dentre vós que não tiver pecado, atire-lhes a primeira pedra. Depois, inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se, um após o outro. E os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu a sós com a mulher que estava no meio da praça. Perdão. Então Jesus, erguendo-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém te condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Então não te condenarei. Vai e não peques mais. João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Vamos dar uma paradinha aqui e analisar a lei mosaica, né, que colocava a questão do adultério. E vamos analisar uma questão de época, mas que infelizmente no inconsciente trazemos até hoje, o adultério. Se apedreja a mulher. A adúltera não é adúltera sozinha. Existe aquele que a transformou em adúltera. Mas este, por ser homem, nem se toca no assunto. Ele não tem problema nenhum. O problema é ela. Uma colocação, né, um preconceito onde só a mulher é causadora de um problema. O homem que participou da situação não tem problema e não tem erro nenhum. E depois nós vemos uma colocação que a gente precisa sempre analisar no Evangelho, que não existe nenhuma palavra no Evangelho à toa. Todas elas têm um significado, a gente tem que sempre tirar o espírito da letra. Quando está aqui, quando ele diz aqui, Jesus, né, dizendo isto, Jesus inclinando-se escrevia com o dedo na terra. Quer dizer, Jesus inclinado, né, ali vibratoriamente, na vibração mais da terra. Então ele estava ali escrevendo na terra, naquela vibração da terra, emanando para aqueles homens que estavam ali uma energia, como quem diz, né, como colocando aqui nesta terra quem é diferente. Aí depois nós vemos aquele, como continuar a interrogá-lo, ele estava emanando esta energia. Como continuar a interrogá-lo, porque eles queriam que ele contradissesse a lei de Moisés para poder acusá-lo. E como ele disse, ele não veio contradizer nenhuma lei, mas ele veio cumpri-la, ele veio obedecê-las. Então ele coloca aqui, como continuar a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse. O que é se levantar? Elevou a sua vibração. No momento que Jesus se levantou, a sua vibração elevada, o seu poder de espírito puro, crístico, aquilo emanou para todos os que estavam ali. E todos eles sentindo aquela energia, aquela autoridade de um espírito puro, todos foram tocados pela dignidade, pelo poder, pela justiça, né, e pela magnanimidade daquela energia. Jesus se elevou na sua energia, inundou todos com aquela energia, e aí ele pergunta: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. Todos aqueles sentindo aquela energia, sentindo aquele poder de justiça e de julgamento que Jesus naquela elevação. Então todos estavam ali, né? Jesus se levantou, estavam todos olhando para cima. Por quê? Porque era uma energia do alto, uma energia crística que os abraçava e envolvia e perguntava: quem de vós pode atirar a primeira pedra? E todos eles sentindo aquela energia, e aquela energia fazendo com que eles vissem a sujeira que havia em volta deles, eles sentindo seus erros,
e vendo que eles não tinham diferença, expuseram-la no meio da praça. Isto também tem um significado, ou seja, no centro do julgamento, no centro da lei. Colocaram ela que errou no centro da lei. E eles envolvidos naquela justiça de um espírito puro, eles poderiam olhar para ela e apedrejá-la, sem permitir que esse espírito puro os condenasse? Não. E aí eles foram saindo primeiro os mais velhos, que tinham mais sujeira, mais culpa, que tinham, olhando para si, vinham, né, anos de erros. Foram os que saíram primeiro. E aí ele disse: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ou seja, onde estão aqueles que se diziam diferente de vós? Eles eram mesmo diferentes? Tanto não eram que saíram. Ninguém te condenou? Porque aí nós vamos ver. Ninguém te condenou, como quem diz, algum deles era puro o suficiente para te condenar, porque o único puro ali era ele, era Jesus. E ele não estava condenando nem a ela, nem a multidão. Ele veio para salvá-los. Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. O que Jesus está colocando aqui, que ele não condenou e não condenará nenhum de nós pelos nossos erros. O que ele espera de nós é que a gente tenha consciência dos nossos erros, se modifique. O que é? Eles se afastaram. Eles se afastaram do quê? Eles se afastaram daquele erro, daquela colocação no meio da praça que era a formalização, a demonstração do erro. E ali eles viram espelhados os erros deles. Eles se afastaram. Aqueles que se modificaram, usaram aquela situação para se melhorarem. E esta mulher, se modificou, ela vai usar esta situação para se transformar. E nós vamos ver numa das passagens do livro Contos, de Humberto de Campos, exatamente a história dessa mulher. Peguem o livro de Humberto de Campos e leiam, porque é linda. Ela se transforma. E depois ela vai socorrer o homem que a colocou ali, que a expulsou e a colocou como adúltera. E a gente vai ver as segundas intenções dele quando fez isso. É muito bom, é muito elucidativo nós lermos o livro Boa Nova, o livro Contos. Os livros de Humberto de Campos nos mostram os bastidores do Evangelho, as histórias do Evangelho que não constam na Bíblia. Os evangelistas não contaram. E aí Humberto de Campos vai buscar esses testemunhos e ele conta essas histórias. É linda, vale a pena ler. Vou deixar aqui a curiosidade em vocês para que vocês leiam a história da adúltera no livro Contos, Contos e Pontos, se eu não me engano, do Humberto de Campos, ou Irmão X, né, como o Chico foi obrigado a colocar. Aquele que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever, porque não há quem não irá necessitar dela para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar o outro o que desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma censura não pode recair sobre nós. É o cúmulo da hipocrisia. Nós desculparmos uma falta em nós e não desculparmos no outro. É aquela parábola de Jesus, né, do homem que devia uma fortuna ao seu senhor. Aí o senhor chega para ele e fala: você está perdoado da sua dívida. Eu estou lhe libertando da dívida. E aí ele, um servo que lhe deve alguns centavos, algum ceitil, esse servo pede a ele que lhe dê mais tempo para pagar e ele diz que não, de jeito nenhum, manda prendê-lo. E quando aquele senhor fica sabendo qual é a atitude dele, quer dizer, ele pode ser perdoado numa fortuna, mas ele não foi capaz de repassar isso, de perdoar aquele que lhe devia tão pouco. E aí o Senhor vai e lhe cobra. Isto é uma metáfora, esta parábola é para nos mostrar como
nós somos julgados, ou pela nossa consciência, não é Deus que nos julga. Somos nós, na nossa consciência, que nos julgamos. Como nós podemos ser tão hipócritas de pedir perdão a Deus por inúmeras faltas e não conseguimos perdoar um irmão por uma faltinha pequena? Que se nós fizéssemos a mesma falta que ele fez, a gente ia achar 1 milhão de desculpas e achar que não é nada. Mas quando o outro faz, a gente faz um cavalo de batalha. Essa hipocrisia que existe em nós, que Jesus está aqui condenando. A censura que se faz à conduta do outro pode ter 2 motivos: ou reprimir, ou reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos se critica. Vou repetir aqui. Quando ele diz a censura que se faz à conduta do outro pode ter 2 motivos: ou reprimir o mal, que é quando nós com amor estamos censurando, conversando, censurando com clareza um filho, uma pessoa que nós gostamos, ele não faça mais, a gente chama no canto a só, sem fazer com que, sem humilhar a pessoa, e a censura é por amor, para que aquele mal não se repita. Então é aquela, ou reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos se critica. Aí de novo é a vaidade, aí de novo é o orgulho, mostrar para todos os outros como eu sei, como eu sou melhor e como ele erra, como ele é pecador, como ele deve ser apedrejado. É isso que Kardec está colocando aqui. Perdão. Este último ato, que é aquele que humilha, né, que expõe a pessoa para ser desacreditada, este último ato jamais tem desculpa, pois é fruto de maledicência e maldade. O primeiro, aquele que quis reprimir o mal, o primeiro pode ser louvável e mesmo tornar-se, em certos casos, um dever. No caso do pai, da mãe, para um filho, ou do tutor para aquele que ele tem a responsabilidade de educar. É um dever. Pois, em certos casos, um dever, pois deve resultar um bem, e sem isso o mal nunca seria reprimido na sociedade. E além disso, não deve o homem ajudar o progresso de seu semelhante? Assim, não seria preciso tomar no sentido absoluto este princípio. Abre aspas, não julgues se não queres ser julgado, fecha aspas, pois a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia impedir que se censurasse o que é mal. Ele não podia impedir que se censurasse o erro. Mas é como a censura foi feita que é o problema, né? Pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos. Porém, queria dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Quem era o único ali que tinha moral suficiente, energia suficiente em termos de bondade, de justiça? Quem era o espírito puro ali, o único que poderia condená-lo? Era Jesus. E Jesus não a estava condenando. Porque ele não nos condena, ele nos educa. Ele veio para nos mostrar como a vida deve ser vivida. Ele veio para nos dar o exemplo de como devemos viver aqui na Terra. Ele é o exemplo vivo disso. Eu vou repetir. Jesus não podia impedir que se censurasse o que é mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso. E o fez em termos enérgicos. Porém, queria dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Torna-se culpado daquilo que se condena no outro, tornar-se, eu estou pronunciando errado, tornar-se culpado daquilo que se condena no outro é abdicar dessa autoridade, mais que isso, é tirar de si mesmo o direito à repressão.
A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e qualquer submissão voluntária àquele que, tendo sido investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. É o famoso faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Não tem autoridade nenhuma para ensinar aquele que não realiza, não faz aquilo que está colocando e aquilo que está ensinando. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que também se sobressai das palavras de Jesus. Só se ensina pelo exemplo, só se educa pelo exemplo. Não adianta falar para os filhos, faça isso ou faça aquilo, ou para os alunos. Eles vão ver os nossos exemplos e são os nossos exemplos que eles vão seguir, sempre. E nós temos que seguir o exemplo do nosso irmão mais velho, que é o Mestre Jesus. É o exemplo dele que nós temos que seguir, porque através do exemplo ele nos ensina como nós devemos agir para conosco e para com os nossos irmãos. Vamos agora às instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. É do Espírito Simeão. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-á não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma das falas de Jesus que mais deve chocar vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo, que te torna invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás dócil e humilde de coração, não medindo tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Vamos lembrar a oração que Jesus ensinou? Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É o que ele coloca aqui. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Mesmo tendo te perdoado frequentemente, ele conta o número de vezes que seu perdão vem apagar as tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos e até pródigos em vosso coração. Dai, pois o Senhor vos devolverá. Perdoai, pois o Senhor vos perdoará. Rebaixai-vos, pois o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, pois o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que eu vos trago da parte daquele que do alto dos esplendores celestes sempre olha para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Nessa época, 18 séculos que nós estamos aqui, nós vamos ver que essa mensagem é datada de 1862. Portanto, perdoai, portanto, a vossos irmãos, como tendes necessidade de que se perdoe a vós mesmos. Se os atos deles vos forem pessoalmente prejudiciais, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum mérito em deixar passar os erros de vossos irmãos se vós vos tivessem feito ofensas
se vos tivessem feito ofensas leves. Não tem mérito nenhum em perdoar um nada. Perdoar uma ofensa que não significou nada, uma ofensa leve. Mas o mérito maior é quando a gente perdoa algo grave, algo que machuca, quando a gente releva, né? Quando a gente não põe a nossa vaidade, o nosso ego lá em cima, quando a gente se olha como nós somos, todos irmãos, todos iguais. Né? Então a gente releva, a gente perdoa. Espíritas, não esqueçais que tanto na falta, espíritas, não esqueçais que tanto na fala quanto nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vos dizeis espíritas, então sede-o. Esquecei o mal que vos foi feito e não penseis, senão numa coisa, no bem que podeis devolver. Aquele que entrou por esse caminho, dele não deve afastar-se, nem por pensamento, pois sois responsáveis por vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode adormecer toda a noite dizendo: não tenho nada contra meu próximo. Simeão Bordeaux, 1862. O que ele fala aqui é um alerta que nós temos que ter na nossa vida, os nossos pensamentos. Por isso Jesus colocou o vigiai, o pensamento, vigiai e orai. Porque os nossos pensamentos são as energias que nós materializamos e, portanto, é o que rege a nossa vida. Então, é a ignorância que faz com que as pessoas pensem: é só um pensamento, eu não fiz, eu não agi, eu só pensei. Isso não tem problema, está só comigo. Não, está com você, está conosco, está com Deus. Nós somos responsáveis por cada sentimento, por cada pensamento que temos. Então, por isto que é tão importante o vigiar e orar. Porque nós temos que vigiar cada pensamento e eliminar aquele pensamento que não é bom na raiz. E quanto mais nós vigiamos os nossos pensamentos e modificamos, oramos quando temos um pensamento que não é bom, mais rápido isso vai acontecendo durante as 24 horas do dia e menos pensamentos ruins vão chegando. Porque nós vamos começar a limpar, né, a nossa mente. Nós vamos começar a limpar, né, as energias que fazem com que esses pensamentos aflorem. Nós vamos cansar os nossos irmãozinhos instigantes que ficam colocando esses pensamentos em nós para nos tentar, para fazer com que a gente escorregue, para fazer com que a gente caia. E a gente vai chegar num ponto que eles desistem, porque a gente está sempre ali vigilante. E quanto maior for a vigilância, menor é o nosso erro. Quanto maior for a vigilância, mais rápido entrar em oração, menor vai ser a limpeza que nós teremos que fazer em nós mesmos. Porque menos erros teremos para consertar. Nós temos que analisar cada pensamento e cada sentimento e como ele colocar aqui. Feliz, pois, aquele que pode adormecer toda a noite dizendo: não tenho nada contra meu próximo. Nossa, que coisa maravilhosa se no balanço da noite, quando nós fizermos o balanço, que é importante que se faça toda noite, o que eu falei durante o dia, o que eu pensei, o que eu senti, como é que foi o meu dia, eu terminar o dia, nossa, eu não disse nenhuma maledicência. Eu não disse nenhum impropério. Eu não fiquei com raiva de ninguém. Como ele diz aqui, não tenho nada contra meu próximo. Nada. Nenhuma mágoa, nenhum ressentimento. Não causei mal. Não causei nada que pudesse, não fiz nada que pudesse causar ressentimento ou mágoa no meu próximo. Eu posso botar a cabeceira e dormir
a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Quantos de nós pode fazer isso? E é para isso, é neste caminho, nesta trilha que nós temos que nos colocar para que cada vez mais e o mais rápido possível a gente possa ter essa paz, esta tranquilidade de pôr a cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos. Vamos continuar estudando na terceira parte deste capítulo.